gente. Tudo bem com vocês? Primeiramente, prazer estar aqui de novo, né? A gente vai dar continuidade ao nosso treinamento olímpico, para os alunos aqui da Escola Liceu Parnaibano. Para quem não me conhece, meu nome é Leno, professor de matemática. E hoje a gente vai estar trabalhando alguns problemas de geometria, tá? Então, alguns probleminhas. Sim, para uma parte dos alunos tem dificuldade desse tipo de questão e a gente decidiu fazer uma listazinha aqui. Hoje eu coloquei só 3 questões, mas são questões que abordam temas distintos para que a gente possa trabalhar dentro da geometria, tá? Então vamos aqui para o primeiro problema, que é uma questão do Canguru de Matemática de 2016, né, nível S, onde diz o seguinte: os retângulos S1 e S2 na figura têm a mesma área. Então, está dizendo aqui que S2 e S1, que são esses dois retângulos aqui, tem a mesma área, né? E aí ele quer saber qual é a razão, o resultado dessa razão de x e y. Lembrando que x e y, como vocês podem ver aqui, ó, são valores referentes a um ponto, né, no eixo x e o y, um ponto no eixo y, entendendo isso aqui como um eixo, dois eixos ordenados, né, do sistema cartesiano. Aí o que nós vamos observar? Nós temos duas figuras que são dois retângulos, e aí você tem aqui o ponto x, que seria um vértice desse retângulo S2, o ponto 8, né, que também é um vértice desse retângulo, e aí a gente sabe que a área de retângulo, para eu calcular aqui a área, vamos botar aqui A como representando a área de S2, como sendo base vezes altura, né? Essa base, como sendo esse segmento aqui que vai do x até o 8, a gente sabe que para determinar um segmento de reta em cima de um eixo, né, aqui do sistema cartesiano, a gente pode fazer isso de forma bem simples. Basta ver a diferença entre, né, o maior e o menor elemento. Pela ordem que está escrita aqui, a gente sabe que x é menor do que 8. Então, isso aqui vai ser 8 menos x. Isso representa a base, ou digamos aqui, o comprimento desse retângulo. E a altura, que é esse segmentozinho aqui, ó, isso vai ser a distância da origem do sistema cartesiano, que a gente sabe que é o 0, 0, até o y. Então, vai ser y menos 0 ou somente y, né? Então, a área de S2 vai ser 8 menos x vezes y. Analogamente, né, a gente vai ter o mesmo raciocíniozinho aqui para o S1. Então, quem é que vai ser essa área de S1? A área de S1 é base vezes altura. Aí aqui, seguindo o raciocínio, isso aqui vai ser 5 menos y. E isso daqui, que vem do 0 até o x, vale x. Então, vai ser x vezes 5 menos y. Né? Base vezes altura. Porém, a questão disse que os retângulos S1 e S2 têm mesma área. Ora, se eles têm mesma área, significa que a área de S1 vai ser igual à área de S2. Logo, nós temos que x vezes 5 menos y tem que ser igual a y vezes 8 menos x. Pronto. Né? Aí, o que nós vamos fazer? Ele quer que nós determinemos o valor de x e y. Vamos desenvolver aqui, então, esse produto. Ó. X vezes y, 5x, menos x vezes y, que é xy. Fazendo a distributividade aqui também, ó. 8 vezes y, dá 8y, menos y vezes x, que é a mesma coisa de x vezes y, né? Não vai alterar em nada. Aí observe que esse termo xy e xy, os dois negativos, tem em ambos os lados a igualdade. Então, a gente sabe que se eu passar isso aqui para lá, vai ficar positivo, o segundo membro. Então, eu já posso cancelar aqui, ó, xy com xy. Logo, a gente tem o seguinte, que 5x é igual a 8y. Mas lembra o que é que a gente quer determinar, né? A gente quer determinar x sobre y. Para determinar x sobre y, como o y está multiplicando 8, eu posso passar ele para cá dividindo. E como o x está multiplicando 5, posso passar o 5 para lá dividindo. Então, a gente ganha aqui x sobre y, na verdade, vai ser 8
sobre 5, certo? E essa é a nossa solução, né? Logo, a razão x para y, ela vale 8 sobre 5, que é a alternativa letra E, ok? Então, lembrando que eu não falei no início do vídeo, mas vocês podem, né, antes de observar essa resolução lá, vocês podem tentar resolver essa questão sozinhos, né? Aqui eu estou mostrando algumas formas, nesse caso, uma das maneiras de você resolver esse problema, tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 2. Nós temos uma questão também do canguru de matemática, só que do ano passado, né, 2019, também nível S. Onde diz o seguinte: um tanque na forma de um bloco retangular foi enchido parcialmente com 120 metros cúbicos de água. Então, nós temos aqui 120 metros cúbicos de água, que é a quantidade de água nesse tanque com o formato de um bloco retangular. Nesse caso aqui, é essa figura em destaque, né? Nós temos aqui ela em 3 posições diferentes, que é o que exatamente a questão coloca, né? A altura da água pode ser 2 metros, ou 3 metros, ou 5 metros, dependendo de como o tanque se apoia no chão, conforme a figura, que não está em escala, né? Nós não temos aqui uma escala, então a gente só vai ter que identificar essas posições diferentes para essa mesma figura. Então, ele quer saber qual é o volume do tanque. A questão que envolve volume. Como vocês podem ver, esse tanque tem um formato de um bloco retangular, logo é um paralelogramo, né? Desculpa, um paralelepípedo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos, por definição, que o volume de um paralelepípedo ele é o produto das 3 dimensões desse paralelepípedo. Então, a gente vai entender assim, ó. Vamos pegar aqui esse formato, essa primeira figura, né? Nós temos aqui a largura, que eu vou chamar de A. Nós temos o comprimento, que eu vou chamar aqui de B. E nós temos uma altura, que eu vou chamar de C. Certo? Então, vocês vão observar o seguinte, ó, que dependendo da posição, né, pode estar apoiado com uma face, nesse caso aqui a face que tem largura A e comprimento B. Nessa outra figura, nós temos uma face que, no caso, vai ser de o comprimento e a altura C. Isso aqui, ó, é o comprimento B. E isso daqui, a altura C, que nós chamamos ali, né? Só estou mudando o posicionamento. Eu estou destacando isso aqui porque nós vamos identificar, porque dependendo da situação, muda a altura do volume da água em questão, certo? E aqui, no caso, nós estamos apoiando agora esse tanque da seguinte forma. Isso daqui, ó, é o C, que nós chamamos lá na figura inicial, e esse daqui é o segmento A. Por que nós vamos fazer? Por que eu quis destacar isso aqui, né? Porque dependendo da posição, a gente vai ter uma expressão diferente. Porque aqui, ó, qual é o volume de água nesse primeiro tanque? Como é que eu posso calcular o volume de água aqui nesse primeiro tanque? Então, no primeiro tanque, o volume, vou colocar assim, ó, V, ele vai ser a largura vezes o comprimento vezes a altura da água, que nesse caso é 2. Nesse segundo tanque, o volume vai ser quem? O comprimento B vezes o segmento C. E quem representa a altura aqui, ó, é o 5, que é a altura da água. E no terceiro tanque, no caso, o terceiro posicionamento dele, né? Terceira posição diferente, nós temos C, então o volume vai ser C vezes A vezes 5. Mas lembre-se que a quantidade de água é a mesma. Só muda a altura porque eu estou mudando a posição de apoio, né, sobre uma superfície plana. Mas nós sabemos que esse volume continua sendo 120 metros cúbicos. Então, nós temos que A vezes B vezes 2 é igual a 120. Logo, a gente conclui que A vezes B vai ser igual a 120 dividido por 2. Ou seja, A vezes B é igual a 60.
A mesma coisa nós temos nessa segunda aqui, ó. B vezes C vezes 5 também é igual a 120. Logo, nós temos que B vezes C é igual a 120 dividido para 5. Portanto, B vezes C vai ser igual a 12 dividido para 5. Isso dá no máximo 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10, sobra 2. Aí 20 dividido para 5 dá 4. Então, B vezes C dá igual a 24. E, por fim, da terceira expressãozinha aqui, nós temos que C vezes A, ou A vezes C, vezes 5. Ou, vamos só corrigir bem aqui, gente, rapidinho. Porque bem aqui é 3, ó. É B vezes C vezes 3. Tá? Desculpem aí, ó. Bem aqui é 3, tá? Cuidado aí para a gente não vacilar. Bem aqui é 3. Deixa eu só organizar aqui. Aqui é 3. A gente já ia deixando passar esse detalhezinho aí, ó. E 120 dividido para 3 dá 40, né? Só para ver se você estava atento, viu? Aqui dá 40. E aqui é que é vezes 5, né? 120. Logo, A vezes C é igual a 120 dividido para 5. Bom, é bom que a gente já sabe o resultado, né? A vezes C é igual a 24. O que nós vamos fazer? Lembra do início que eu disse, ó, o volume é A vezes B vezes C? E é isso que ele quer que a gente determine, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar, nesse caso, como eu tenho A, B e C, eu posso fazer o seguinte, ó. B vezes C está dando 40, A vezes C está dando 24. Significa, então, que eu posso fazer, colocar tanto A quanto B em função de C. E aí eu substituo nessa primeira equação aqui e descubro quanto é que vale esse C. Eu vou escrever, né? Melhor do que eu estar só falando, ó. Nós temos que daqui B vezes C é igual a 40, então a gente conclui que B é igual a 40 dividido por C. A mesma coisa aqui. A vai ser 24 sobre C. E da primeira equação, ó, eu vou substituir essas informações que a gente colocou. Então, quem é A vezes B? A vezes B vai ficar 24 sobre C, vezes B, que é 40 sobre C, e isso tem que dar 60. Eu estou usando essa primeira expressão aqui. Então, a gente ganha o seguinte, ó, que 24 vezes 40, isso dá 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 1, 9. Então, dá 96, acrescento 0, dá 960. Sobre C vezes C, que é C ao quadrado, isso igual a 60. Aplicando aqui a propriedade, né, das proporções, que é como se tivesse 1, ó, eu posso, produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Mas ao invés de fazer isso, a gente vai só trocar a posição do C ao quadrado com 60. Isso não altera nada, né? Então fica assim, ó. C ao quadrado é igual a 960 dividido por 60. E aí eu corto esse zero com esse. E eu ganho que C ao quadrado vai ser igual a 96 dividido para 6. Isso dá quanto? Ó? Dá 9 dividido para 6 dá 1. Sobra 3. 36 dividido para 6 dá 6. Então, C ao quadrado é 16. Se o C ao quadrado é igual a 16, eu vou trazer aqui, porque tem mais espaço aqui, ó. A gente vai concluir o seguinte. Vou colocar aqui de lado. Que C ao quadrado igual a 16 significa que C ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, C é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Logo, C é igual a mais ou menos 4. Gente, mas eu não posso usar o menos, né? Porque eu estou falando de medida aqui de altura de um sólido. Não tem como ser negativo. Então, a conclusão é que C é igual a 4. Se o C é igual a 4, eu consigo descobrir quanto é que é o A e quanto é que é o B. Ó, o B vai ser 40 dividido para 4. Isso dá 10. E o A vai ser 24 dividido para 4. Isso dá 6. Ah, legal. Então, a gente já sabe como calcular o volume do tanque. O volume é A vezes B vezes C. Então, a gente pode concluir que o volume vai ser o A, que é 6, vezes o B, que é 10, vezes o C, que é 4. Portanto, o nosso volume desse tanque vai ser 6 vezes 10 é 60 e 60 vezes 4, 240 metros cúbicos. Portanto, alternativa
É. Ok? Então, essa questão aí fala sobre volume de sólido. Nesse caso aí, um paralelepípedo, né? Reto, retangular. Bom, então vamos lá para a próxima questão. Certo? Indo aqui para a próxima. Beleza. Questão da OBMAP de 2006. Ah, professor, por que você escolheu a questão dessa antiga? Você não fez uma do ano passado? Gente, a do ano passado a gente tem aí, a disposição está muito fresca na mente de vocês, né? Então, a gente pega aqui diferentes questões para a gente tentar abordar conteúdos que, às vezes, podem voltar, né? Claro que são diferentes abordagens, mas você pode analisar aqui. O intuito é que você entenda o conteúdo que foi colocado na questão, né? Então, vamos lá. Então, OBMAP 2006, primeira fase, nível 3, essa daqui. No triângulo ABC, o comprimento dos lados AB, BC e CA, nessa ordem, são números inteiros e consecutivos. Números inteiros e consecutivos. Vamos destacar isso aqui, né? Porque a gente sabe que quando fala de número inteiro, números inteiros e consecutivos, uma maneira de você representar isso é você pegando o número do meio, né? Então, digamos aqui que eu pego um x, então o próximo vai ser x mais 1, e o anterior a ele é x menos 1. Então, isso aqui é uma sequência de números inteiros consecutivos. Bom, então vamos lá. Seguindo essa ordem, ele está dizendo que AB, BC e CA são números inteiros consecutivos, então a gente coloca assim, ó. Quem é o x menos 1? X menos 1 vai ser o AB. Então, eu vou chamar isso aqui de x menos 1. X é o BC. Então, significa que do B até o C é o x. E do A até o C é o x mais 1. Né? Beleza. O que nós temos é que o triângulo ABC tem aqui uma altura relativa ao lado BC. Né? Então, ele diz que a altura relativa ao lado BC divide esse lado em dois segmentos de comprimentos MN. Está aqui, ó, MN. Como indicado. E ele quer saber quanto vale M menos N. O que a gente já sabe é que M mais N é X. Vou anotar isso aqui do lado. M mais N vale X. Pelo que a gente acabou de escrever. Mas vamos lá aplicar algumas coisas que a gente conhece, né? Então, eu sei que do A até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto H, isso é a altura. Vamos chamar isso aqui de um Hzinho, né? Então, significa que nós temos o triângulo AHC e o triângulo AHB. Perceba que esses dois triângulos são retângulos. Nós temos um ângulo aqui de 90 graus. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer isso. Primeiro, no triângulo AHC. Então, no triângulo AHC, nós teremos o seguinte, que perceba que o M é um cateto, H é um cateto e x mais 1 é a hipotenusa. Muito bem. Então, x mais 1 ao quadrado, isso é igual a m ao quadrado mais h ao quadrado. Lembre-se que a gente quer m menos n. Então, eu vou isolar o m de um lado e vou passar o h ao quadrado para o outro lado. Então, eu tenho aqui m ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado menos h ao quadrado. Deixa isso aí, depois a gente pode desenvolver. Vamos para o outro triângulo. No triângulo AHB, teremos o seguinte, que x menos 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais n ao quadrado, que é o outro cateto. Fazendo o mesmo processo da expressão anterior, eu tenho que n ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado menos h ao quadrado. Lembrando que aqui é n, tá, gente? N e aqui é h. Muito bem. O que é que nós queremos? Eu tenho aqui duas equações. Eu tenho a equação 1 e eu tenho a equação 2. Eu quero m menos n. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar aqui ó, e vou fazer a equação 1 menos a equação 2. Então, vai ficar m ao quadrado menos n ao quadrado. Já é meio caminho andado, né? Porque eu quero m menos n, aqui eu já tenho m ao quadrado menos n ao quadrado. Aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado menos
x menos 1 ao quadrado. Né? Esse termo menos esse. E aqui fica menos h ao quadrado menos h ao quadrado. Então, vai ficar menos h ao quadrado menos h ao quadrado. Perceba que menos por menos vai ficar positivo, né? E aí vai ficar menos h ao quadrado mais h ao quadrado. E isso a gente vai poder cancelar. Então, a gente tem o seguinte, ó, que m ao quadrado menos n ao quadrado é igual x mais 1 ao quadrado, quadrado da diferença, quadrado da soma de dois termos. Então, isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Aí, menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2x, mais o quadrado do segundo. E aqui fica menos h ao quadrado mais h ao quadrado. Esses dois aqui a gente vai poder cancelar, como eu já disse. E aqui, ó, vou continuar aqui em cima com um espaçozinho melhor. Então, fica assim, ó, m ao quadrado menos n ao quadrado, isso é igual a... Aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. E aqui eu vou só mudar o sinal de quem está dentro do parênteses, né? Já que tem esse menos aqui. Então, fica menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Perceba que agora a gente pode fazer alguns cancelamentos aqui, né? Posso cancelar o x ao quadrado com menos x ao quadrado. Posso cancelar o 1 com menos 1. E o que sobra para a gente é o m ao quadrado menos n ao quadrado igual a 2x mais 2x. Isso dá 4x. Professor, mas aqui a questão está pedindo é o m menos n. Ah, gente, mas aí a gente vai lembrar do seguinte, que isso daqui, m ao quadrado menos n ao quadrado, existe um produto notável que ajuda a gente numa questão como essa, que é a diferença de dois quadrados. Porque a ao quadrado menos b ao quadrado, isso nada mais é do que o produto da soma pela diferença desses dois termos. Olha, então, eu posso aplicar isso aqui nessa expressão. M ao quadrado menos n ao quadrado, então é m mais n vezes m menos n, que é o produto da soma pela diferença. Isso dá 4x. Mas lembra lá no começo que eu disse, ó, vamos isolar isso. M mais n é igual a x, então eu posso trocar isso aqui por x. Então fica x vezes m menos n igual a 4x. Como x é um número inteiro, né, que a gente está trabalhando, é óbvio que, nesse caso, esse x tem que ser diferente de zero, porque não faz sentido um segmento do B até o C ser zero, que a gente está vendo aqui que ele é maior do que zero, é óbvio, tá? Porque senão não existiria o triângulo, né? Então, eu posso passar ele dividindo. Então, m menos n vai ser 4x dividido por x. Ora, então a gente conclui que m menos n cancela esse x com esse x, m menos n é igual a 4. Logo, alternativa D. Ok? Então, com isso, a gente fecha mais essa aula com essas 3 questões envolvendo problemas de geometria. Bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Ok, gente? Um abraço e até.